Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, agora começando com o curso de redes de computadores, no curso técnico de manutenção e suporte à informática. Bom, nesta nossa primeira aula do curso de redes, vamos iniciar apresentando alguns conceitos com relação ao entendimento do que se passa em redes de computadores. Vamos falar de um breve histórico sobre o início das redes, o surgimento delas desde o seu surgimento até os dias atuais, e aí, por fim, vamos falar na classificação com relação às referências geográficas e construções dessas redes. Bem, redes de computadores constituem-se de um conjunto de dois ou mais computadores interligados com o objetivo de compartilhar recursos e trocar informações. Hoje, no dia a dia de hoje, o que mais se tem é essa comunicação entre pessoas através de computadores, celulares, tablets, smartphones e os mais diversos equipamentos tecnológicos que trocam as mais diversos tipos de mensagens. Um conjunto de dispositivos capazes de se comunicar através de mensagens, no caso microcomputadores, terminais, impressoras, computadores de grande porte, etc. Capazes de trocar informações e compartilhar recursos interligados por um sistema de computação. Temos aí dois conceitos diferentes de redes de computadores. É cada vez mais presente no dia a dia das pessoas as redes de computadores, e estas estão espalhadas em diversos locais, sejam elas de grandes, médias e pequenas empresas, escritórios ou até mesmo em nossas casas. Um exemplo de uma rede de computadores é a internet. A internet é caracterizada por uma rede de computadores descentralizada que envolve diferentes meios de comunicação, que permite aos seus usuários a troca de informações constantes. No caso, a troca de mensagens, figuras, imagens, arquivos e outros mais. Por que redes de computadores? As empresas estão sempre em busca de uma melhoria na comunicação com os seus clientes e fornecedores. Pensando nisso, tem-se uma forma de agilizar essa comunicação com um dos principais fatores de sucesso. E a tecnologia de redes é certamente um dos melhores caminhos para que isso aconteça. Ao utilizar essa tecnologia, uma série de fatores precisa ser levada em conta para garantir a eficiência nessa comunicação. Podemos citar alguns deles, como custo, taxas de transmissão, facilidades de acesso, padronização, segurança e portabilidade. As redes de computadores existem para atender às demandas das aplicações comerciais, das aplicações domésticas e dos usuários móveis. Nas aplicações comerciais, as redes são utilizadas principalmente para compartilhar recursos, como impressoras, arquivos e a conexão com a própria internet. Alguns benefícios com relação às redes de computadores: acessar dados armazenados em alguma outra área, que no caso não esteja à sua disposição no momento, permitir que um grupo de computadores compartilhem diversos caros que sejam utilizados por somente uma pessoa, dar aos usuários um meio de comunicar-se eletronicamente utilizando os computadores pessoais já existentes. O surgimento das redes de computadores. Instituídas durante a década de 60, as primeiras redes de computadores tinham o propósito de trocar dados entre dois computadores. O cartão perfurado era o meio utilizado para armazenar dados, sendo que o mesmo constituía-se como uma forma demorada e trabalhosa de transportar grandes quantidades de informações. No período entre 1970 e 1973, com a criação da ARPANET, foi possível a criação de uma rede para interligação entre essas universidades, instituições militares e empresas. Os hardware utilizados nessa época eram os mainframes, caracterizados por um poder de processamento baixo e com preços elevados. Serviços como e-mail, FTP e DNS foram criados, permitindo aos usuários realizar diferentes tipos de tarefas. Esses recursos serviram de base para o que se tem hoje. Com a evolução crescente dos meios de comunicação e as tecnologias, a década de 90 ficou caracterizada com uma expansão do acesso à internet. Nesse caso, redes dos mais variados tipos ganharam seu espaço no mercado. O padrão internet popularizou-se e espalhou-se, sendo utilizado com frequência na construção das redes locais de computadores, as nossas chamadas LANs.
Nesse período, o acesso à internet através de linha de escada era uma realidade comum em empresas. Haja vista que era necessário um modem e uma linha telefônica, o que muitas vezes tornasse uma solução custosa. Solução a esta alternativa de escada, surgiram as linhas de frame relay, no caso comunicação dedicada com velocidade de 64 bits. Esse tipo de conexão facilitava o acesso à internet em computadores de uma mesma rede, pois permitia compartilhar a conexão entre os computadores da rede, além de permitir que todos estivessem permanentemente conectados. Nessa época, quem tinha uma linha telefônica e um computador em casa poderia se comunicar com o mundo. Hoje, é possível construir redes através de inúmeras possibilidades. Redes cabeadas, no caso da rede Ethernet e fibra ótica, redes sem fio, através da rádio, Bluetooth, Wi-Fi, que é o mais comum nos dias de hoje, dentre outros. O custo, velocidade, entre outros fatores, é influenciado pelas tecnologias e dispositivos empregados na construção desta rede. Por quê? Temos aí os mais variados tipos de aparelhos que vão ter velocidades e capacidades diferentes, e aí os custos se tornam elevados ou baixos dependendo do tipo de aparelho ao qual você requisitar. As redes de computadores, apesar da evolução e crescente propagação, mantêm seu objetivo primordial, que no caso será o compartilhamento de recursos, tanto de hardware como software, e propiciar a troca dessas informações. As redes se classificam em algumas formas. Dentre elas temos, com relação à expansão geográfica, a hierarquia e a topologia. Na expansão geográfica, temos as redes pessoais, chamadas PANs, que são pequenas redes, redes locais, LAN, redes metropolitanas, MAN, e redes com longa distância, chamadas WAN. Com relação à hierarquia, podemos classificar as redes em ponto a ponto e redes cliente-servidor. Na topologia, temos barramento, estrela e anel. Uma rede PAN é uma rede de área pessoal. Constitui-se apenas de uma rede de computadores formada por dispositivos muito próximos uns dos outros. Como exemplos desse tipo de redes, podemos citar 2 notebooks em uma sala trocando informações entre si e ligados a uma impressora. Redes formadas por dispositivos de Bluetooth também são exemplos como uma PAN. Temos aqui uma imagem de uma PAN para exemplificar como é que seria o compartilhamento dessas informações através desta pequena rede. Uma LAN é uma rede um pouco maior do que uma PAN, que também é conhecida como uma rede local de computadores, correspondente a uma rede que possui uma cobertura limitada quanto à extensão geográfica ao qual pode atuar. Esse tipo de rede é geralmente composta por computadores conectados entre si, através de dispositivos tecnológicos chamados placas de rede, switch, hub, dentre alguns outros, possibilitando o compartilhamento de recursos e a troca das informações. Uma rede local de computadores é utilizada com frequência para conectar computadores em rede, servidores, dispositivos eletrônicos diversos, como tablets, notebooks, netbooks, smartphones e etc. A sua alimentação geográfica faz com que as LANs sejam utilizadas em casas, escritórios, salas comerciais, escolas, empresas, entre outros meios locais. Dentre essas, temos a imagem de como funcionaria uma LAN com relação ao seu espaço geográfico. Já uma MAN é uma rede que tem uma área um pouco maior, no caso, uma rede chamada metropolitana, que corresponde a uma rede de computadores que compreende um espaço de média dimensão, uma região, uma cidade, um campus de uma universidade, entre outros. Geralmente, uma MAN está associada à interligação de várias LANs e é considerada uma parte menor do que uma WAN, que será escrita no próximo item. Um exemplo de uma MAN são as redes ISP, Internet Server Provider, que em português significa provedor de serviço de internet. Um ISP nada mais é do que uma empresa, um provedor, que fornece acesso à internet e demais serviços
de um ISP como contas de e-mail, hospedagem de sites, entre outros, mediante o pagamento de uma mensalidade ou taxa. As formas de conexão a esta rede podem ser através de uma linha telefônica, dial-up, ou uma conexão de banda larga, wireless, cabo ou DSL. As redes ISPs são exemplos clássicos de MAN. Então aqui temos uma figura de como funcionaria uma rede metropolitana. Alguns prédios interligados a esta rede que vai lhe servir como um provedor. Já uma WAN, Wide Area Network, ou rede de longa distância, corresponde a uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, como por exemplo um país, um continente ou outros. As WANs permitem a comunicação a longa distância, interligando redes dentro de uma grande região geográfica. Temos aqui a figura de uma WAN correlacionada a uma MAN e as LANs. Demais extensões quanto à relação geográfica. Com o advento das novas tecnologias de rede wireless, no caso aí sem fios, novas classificações foram surgindo. E aí temos aqui as classificações com relação às redes sem fios, a sua extensão geográfica. WPAN, Wireless Personal Area Network, que é uma rede sem fio de área pessoal, então uma rede pequena. WLAN, uma rede sem fio de área local, as mais comuns usadas em casas e escritórios. WMAN, uma rede sem fio de área metropolitana, no caso hoje usadas em cidades. E uma WWAN, que é uma rede sem fio de área muito extensa. Com relação à classificação quanto à sua hierarquia, vimos que as redes podem se classificar em ponto a ponto e cliente-servidor. Redes ponto a ponto são utilizadas em pequenas redes. Nesse tipo de rede, os computadores trocam informações entre si, compartilhando arquivos e recursos. Uma rede do tipo ponto a ponto possui algumas características pontuais, que são utilizadas em pequenas redes, são de implementação fácil e de baixo custo, possuem pouca segurança e apresentam um sistema de cabeamento simples. Podemos utilizar essas redes em casa e pequenos escritórios. Na rede do tipo cliente-servidor, é uma rede de comportamento do tipo que possui um ou mais servidores responsáveis por prover serviços de rede aos demais computadores conectados a ele, que são chamados cliente. Cada cliente, ao caso o computador que compõe esse tipo de rede, que deseja acessar um determinado serviço ou recurso, faz uma solicitação ao servidor da rede e por isso o nome dele da rede se torna cliente-servidor. Como características desse tipo de rede, podemos citar um maior custo e implementação mais complexa de uma rede do tipo ponto a ponto, existência de pelo menos um servidor para a rede, redes do tipo servidor cliente-servidor apresentam uma estrutura de segurança melhorada, pois as informações encontram-se centralizadas no servidor, o que facilita o controle e o gerenciamento dos mesmos. Também nesse tipo de rede não há tolerância para falhas, haja vista um único sistema centralizado de informações, que seria o servidor. A topologia de redes pode ser entendida como uma maneira pela qual os enlaces de comunicação e dispositivos de comunicação estão interligados, provendo efetivamente a transmissão do sinal entre nós da rede. Podemos dizer que a topologia física de uma rede local compreende os enlaces físicos de ligação dos elementos computacionais da rede, enquanto a topologia lógica da rede se refere à forma através da qual o sinal é efetivamente transmitido entre um computador e outro. Na topologia do tipo barramento, todos os computadores trocam informações entre si através do mesmo cabo, sendo esse utilizado para a transmissão de dados entre os computadores. Esse tipo de topologia é utilizado na comunicação ponto a ponto. Temos a figura de como seria a utilização de uma topologia em barramento. Um único cabo
servindo de transmissão para todos os computadores ligados nesta rede. Na topologia em anel, corresponde a um formato em que a rede possui este tipo de figura. Nesse caso, recebem essa denominação, pois os dispositivos conectados na rede formam um círculo fechado, no formato de um anel, ou um círculo. Nesse tipo de topologia, os dados são transmitidos unidirecionalmente, ou seja, em uma única direção, até chegar ao ponto de destino. Desta forma, o sinal é emitido pelo computador, origem, passa por diversos outros computadores, que retransmitem esse sinal até o mesmo chegar ao computador de destino. Vale lembrar aqui que cada computador possui seu endereço, que é identificado por cada estação que compõe a rede em anel. Temos exemplo de uma topologia de rede em anel. A topologia em estrela possui essa denominação, pois faz uso de um concentrador na rede, ao qual esse concentrador nada mais é do que um dispositivo, um hub, um switch ou um roteador, que faz a comunicação entre os computadores que fazem parte desta rede. Dessa forma, qualquer computador que queira trocar dados com outro computador da mesma rede deve enviar essas informações ao concentrador para que o mesmo faça a entrega dos dados. Então temos aí a centralização dos serviços. Um dispositivo que vai ficar central, recebendo todas as informações de todos os computadores ligados nesta rede e fazendo a comunicação dos mesmos. Bom, chegamos ao final desta aula e, como vimos, podemos aprender alguns conceitos básicos com relação a uma rede de computadores e o seu surgimento. Conhecemos as razões de utilização das redes e seus benefícios e, por fim, verificamos a classificação especificando cada uma de suas funcionalidades. Revise os conteúdos para fixação e bons estudos!